Confere lá que eu não tô vendo no ar na página, hein? Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. E a gente começa aqui hoje mais tarde com o nosso programa por conta da realização hoje de uma maratona de programas aí com a participação dos companheiros, do companheiro Rui Costa Pimenta e de outros apresentadores aqui da Causa Operária TV. Você teve aí na sequência a análise política em transmissão simultânea com 247, a análise internacional e agora o programa de cultura que recém terminou, né, com a participação também do companheiro Rui, uma tarde e noite repleta de programas diversos aqui no nosso canal, e a gente começa mandando uma boa noite para você que está nos acompanhando e destacando o tema central do nosso programa de hoje. Eles tramam contra o povo. Vamos falar aqui das articulações das instituições do regime golpista, o STF, em reunião com presidência do Congresso Nacional, em reunião também com o ministro da Defesa. Né? Vamos discutir o problema do que esses supostos democratas responsáveis pelo golpe de Estado estão tramando contra Lula e contra o povo. Bom, e da Ucrânia, né, nós temos hoje o nosso boletim diário, diretamente com o nosso enviado especial à Ucrânia, com nossos companheiros, mas destaque é a prisão de um general canadense que foi preso na Ucrânia no dia de hoje. Né? Nós vamos tratar aqui vamos destacar esses dois temas e a gente começa então mandando aquele salve aí para o pessoal que estava, muita gente que estava assistindo agora a transmissão do programa da Causa Operária TV, aqui tratando de cultura agora há pouco, né? Já está chegando por aqui junto conosco. Eu queria saudar, mandar uma boa noite para todo mundo, agradecer aí a presença de todos vocês e pedir que vocês, como de costume, compartilhem, esparramem aí o link da Causa Operária TV, você que estava agora há pouco assistindo Arte e Revolução, né? O nosso programa sobre o modernismo e a Revolução de 30, né? Com o professor Antônio, com o Rui, com a companheira Natália Pimenta, também com o companheiro Henrique. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por vocês que ainda continuam aqui presente conosco. Compartilhem, esparramem o link por aí. Um salve por Sergei Claret, por Fábio Neves, por nossa amiga Silvia Mio, presente aqui conosco, a companheira Clenilza Panato, o Fábio Nunes, sou eu, o Dom Baes, chegando junto por aqui. Um salve, uma boa noite para todos vocês e para todo mundo que está chegando por aqui, está entrando agora, sintonizando a Causa Operária TV para assistir o resumo do dia número 984. Pois bem, vamos em frente, né? Vamos começar então com a nossa pauta, nosso programa mais curtinho hoje, né? Mas nem por isso mais importante, uma noite, como eu destaquei, repleta de atrações. Bom, vamos começar com a notícia que foi destaque na imprensa golpista, mostrando aí o caráter muito claro de perseguição política, de verdadeira campanha eleitoral. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, decidiu manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira, ele que agora é do PTB do Rio de Janeiro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Veja só. Ele também aplicou uma multa, determinou a aplicação de uma multa de R$405 mil sobre o deputado, a pretexto de que este teria descumprido as medidas definidas anteriormente. Ele anotou lá na sua sentença: verificada a não observância das medidas cautelares impostas em 27 ocasiões distintas,
caracterizados como descumprimentos autônomos e considerando-se a multa diária fixada e referendada pelo Pleno da Suprema Corte, é exigível a sanção pecuniária no valor total de R$ 405.000. Para garantir o pagamento, ele ordenou o bloqueio de valores pertencentes ao Daniel Silveira no sistema financeiro, nos bancos, o bloqueio das contas bancárias do parlamentar e o bloqueio de 25% dos vencimentos a serem pagos ao deputado pela Câmara dos Deputados. Bom, fica aí muito claro que o STF mantém a queda de braço, né, e nós estamos assistindo aqui um crime continuado, né, a invasão de poderes, um poder, né, que se coloca como um poder imperial acima de todos os outros poderes, né, que primeiro caçou um deputado em pleno exercício do seu mandato, determinando aí a prisão por quase 10 anos do deputado Daniel Silveira. Segundo, né, mesmo com o indulto, com a graça presidencial, né, o perdão concedido aí pelo presidente da República, que ninguém desconsidera que está previsto na Constituição Federal, o STF resolve manter, né, não só mantém a penalização, como resolveu aplicar multas, né, pelo não cumprimento, quando supostamente o deputado estaria indultado, né, estaria atingido pelo decreto presidencial. Fica muito evidente, né, de que não há, de que o STF atua como um poder que se sobrepõe a tudo e a todos, né, e a situação é muito semelhante, né, em vários aspectos, ao que a gente assistia na campanha eleitoral desde 2012, vocês devem se lembrar, quando em plena campanha para a prefeitura de São Paulo, à época, a eleição do Haddad, né, o STF transmitia 3, 4 horas, 5 horas por dia do julgamento do chamado mensalão dos Correios, né, e havia aí a penalização, a prisão de dirigentes do PT. Era uma cobertura, era uma campanha eleitoral intensa do partido dos homens da capa preta. Nós estamos vendo aqui a mesma situação, o mesmo regime de arbítrio, uma ditadura, né, do STF, né, que nesse momento a gente queria chamar a atenção, né, age diretamente contra figuras ligadas aí ao Bolsonaro, né, mas que referendar essa política, acreditar que eles vão se deter nos marcos de uma perseguição exclusivamente ao Bolsonaro, é vã ilusão, né, é acreditar em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, né, é o cúmulo da ilusão. Nós estamos assistindo aqui uma situação que nem na ditadura militar se viu coisa igual, né? A ditadura, para, por exemplo, atingir o mandato de um deputado, teve que fechar todo o Congresso, né? Foi o AI-5 em 1968. Aqui nós temos, em pleno funcionamento, suposto funcionamento, né, do Congresso, do Parlamento Nacional, o STF fazendo e acontecendo, né, punindo, decretando aí prisão, decretando multa, né, decretando bloqueio de contas bancárias. É um poder totalmente fora de controle, um poder que não foi eleito por absolutamente ninguém. Uma característica muito clara de uma ditadura. Né? Tivesse o STF aí sobre o seu controle direto às Forças Armadas, né, ficaria mais claro para todo mundo, né, a vigência desse regime ditatorial. Né? Num certo sentido, isso não está estabelecido, mas o STF age, né? E fica evidente, só para a gente fechar esse ponto, que a ação, né, a ação ditatorial, totalmente arbitrária, ela, obviamente, ela escolhe, é uma ação política, né? A gente destacou aqui no programa semanas anteriores, por exemplo, o general comandante presidente do clube militar, dizendo que as togas do STF fedem e não dá nem para limpar o chão, né? Não serve nem de pano de chão.
Hoje, obviamente, contra esse general e tantos outros que se pronunciaram contra a ditadura do STF, né, e que ameaçaram em mais de um momento golpe de Estado, fechamento do STF, não há medida nenhuma. Eles resolveram escolher aí, né, um soldado, aí, um oficial de baixa patente da PM, né, um elemento, um escroque, um elemento direitista com o qual nós não temos nenhuma simpatia política, né, mas obviamente que o que nós estamos vendo aqui, né, é uma medida de força ditatorial que busca reforçar muito claramente, né, o poder de uma instituição claramente alinhada com o golpe de Estado, que esteve desde o primeiro momento, foi ou não foi o STF, né, que prendeu o Lula, que manteve o Lula preso com uma condenação ilegal por mais de 500, por exatamente 580 dias, né, para garantir a ascensão do bolsonarismo, de um presidente sem apoio popular, né, sem, quando o povo queria votar em Lula, queria eleger Lula presidente, foi o STF que referendou toda essa patifaria do golpe de Estado e que agora, obviamente, na defesa de interesses que não são os interesses do povo brasileiro, né, vem levando adiante essa política de violação. Né, porque é bom lembrar que o Daniel Silveira, que agora está sendo multado em R$ 405 mil, o crime que ele cometeu foi um delito de opinião, que é um crime característico dos regimes ditatoriais. Só numa ditadura que tem uma opinião é crime. Né? Só numa ditadura que expressar uma opinião, seja ela a mais absurda que for, seja ela a mais dura, a mais contundente. Né? Nós, por exemplo, do PCO, defendemos o fechamento do STF, que não haja um Supremo Tribunal Federal, né? Que não haja uma instituição como essa, sem controle popular, né? Que esteja acima dos poderes. Quer dizer, para o STF expressar uma opinião como essa é um crime, né? É um atentado contra as instituições, um verdadeiro absurdo, né? Uma posição muito clara de um regime de arbítrio, né? Um regime em que não há nenhuma garantia do funcionamento das liberdades democráticas e da liberdade de expressão. Bom, fica aí essa nossa posição, que é clara, né? É muito diferente da posição de uma grande parcela da esquerda que endossa esse tipo de absurdo, né? Tem setores da esquerda até transformando aí o Alexandre de Moraes num verdadeiro ídolo, né? Fizeram isso no passado com o Gilmar Mendes, agora o ídolo da vez é o Xandão, né? O Alexandre de Moraes, um elemento da direita fascista que chegou ao STF pelas mãos de nada mais nada menos do que Michel Temer e do PSDB, ele que foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo dos governos do PSDB. Né? Uma política verdadeiramente criminosa, antidemocrática, né? Um absurdo total. Bom, vamos em frente, daqui a pouco nós vamos voltar mais ao STF, vamos falar das reuniões do Fux, né? Do presidente do STF, com setores de ponta do regime golpista. Mas antes, nós vamos destacar aqui os planos de saúde prevendo um reajuste maior do que 15% a pretexto de um relato de gastos médicos recorde. Né? Bom, na expectativa da divulgação do índice de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares, o que deve ser decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as operadoras preveem um reajuste acima de 15%. Né? Isso depois de relatarem um crescimento aí estupendo, né, dos gastos médicos hospitalares. Né? A Federação Nacional de Saúde Suplementar, quer dizer, a federação que congrega aí os tubarões, estima que a agência autorize um reajuste de 15,7%. Por sua vez, a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, a Abrange, chegou ao índice de 15,8%. Quer dizer, vocês vejam que eu conversava hoje, agora no começo da noite, com um companheiro servidor público aqui da região do ABC, de Santo André, falava que o governo municipal fez uma proposta de aumentar
o salário dos servidores em 1%. E agora está tentando negociar o pagamento de 10% parcelado, né, em várias vezes. Bom, para aumentar o salário dos servidores, dos trabalhadores de uma maneira geral, é uma guerra, né? Mas para satisfazer aí os interesses dos tubarões, como é o caso aí das empresas que lucram com a saúde, com a doença, né? Como vocês vejam aí, Bradesco, Golden Cross, são uma quantidade enorme de planos, um negócio altamente lucrativo, né? A farra é total e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está aí para as vias de decretar um aumento que é estimado, então, de mais de 15%. Né? As operadoras disseram aí que o custo dos médicos hospitalares teriam subido 27,7% nos últimos 12 meses. Né? Isso no ano passado, o que teria sido um recorde. Né? Bom, no entanto, eles não escondem o fato de que a pandemia, né, toda essa situação fez com que milhares de famílias, né, logicamente aquelas que podem, né, que são um número cada vez mais reduzido, aumentassem aí a compra de planos de saúde, né, diante da situação de crise provocada, né, de falência do sistema público de saúde pela falta de recursos. Né? Não se trata, obviamente, o sistema de saúde, inclusive, mostrou que sem ele o país estaria numa situação ainda mais degradada, como aconteceu em muitos países, inclusive capitalistas, desenvolvidos, dominados aí, em que não há um sistema de saúde pública como no Brasil, o caso mesmo dos Estados Unidos. No entanto, né, o corte de verbas, o congelamento dos gastos públicos decretado lá, logo após o golpe em 2016, 2017, né, então PEC 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, né, vem afetando aí os gastos públicos, né, e garantindo cada vez mais transferência de recursos para a saúde privada. São os tubarões que lucram com a doença, né, ganhando horrores e agora na expectativa de assaltarem aí o bolso da população com um reajuste dos planos de saúde superior a 15%. Então, se você tem plano de saúde, né, se convença aí que o caminho é lutar para colocar abaixo esse regime político, para mudar a situação, porque quem é que aguenta, né? Com os salários congelados, né? É bom lembrar que está tudo congelado, né? Salário congelado, quem recebe salário e paga imposto de renda, né? Não há uma atualização da tabela do imposto de renda, então você paga cada vez mais imposto, uma fatia cada vez maior do seu salário, né? E vem agora os tubarões dos planos de saúde vão morder uma fatia ainda maior dos seus vencimentos. Bom, enquanto isso acontece, o processo de dilapidação, não só da saúde, mas também da previdência pública, é total. Servidores do INSS denunciaram, né, que no governo Bolsonaro, o Instituto Nacional de Seguridade do Seguro Social vem usando robôs, né? Vem usando robôs para analisar os pedidos de benefícios feitos pelos usuários do INSS. Isso aí está provocando, né, obviamente, que um número maior de pedidos, de milhares desses pedidos, sejam negados. Né? O INSS perdeu nos últimos anos 10 mil servidores. Tem 10 mil trabalhadores a menos. Né? E dessa maneira, o governo golpista resolveu não contrata novos servidores e está usando robôs para analisar os pedidos de benefícios feitos aí pelos trabalhadores. Né? Como os critérios são muito rígidos, as exigências são enormes, o número cada vez maior de benefícios são negados. Só para a gente ter uma ideia, a fila do INSS tem 1.008.112 segurados esperando para serem atendidos por um médico perito. Vou repetir, 1.008.112
e 112 segurados, né, eram os dados agora divulgados pelos trabalhadores do setor. Né? Há mais de 3 meses, para reduzir a fila, a direção do Instituto decidiu fazer análise de pedidos por meio de inteligência artificial, aí, os chamados robôs. E o que está acontecendo é que os robôs, né, devidamente programados para isso, vêm negando em massa os pedidos, né, deixando aí a situação, muita gente que precisa mesmo, né, que é a maioria que faz o pedido de benefício não por uma questão de luxo, não por uma questão de comodidade, mas de urgência, de necessidade, e a pessoa paga, né, e quando necessita, é colocada em uma situação de miséria total. Né, é a política do regime golpista, do governo Bolsonaro e de toda a direita contra os trabalhadores. Bom, agradecer aqui a participação do pessoal no nosso chat, muita gente chegando por aqui, o programa com a audiência alta, depois do programa Arte e Revolução, que terminou agora há pouco com a participação do companheiro Rui Costa Pimenta, da Natália Pimenta, do professor Antônio, do Henrique Arias. Agradecer a vocês aí pela participação e pedir a vocês que compartilhem, fiquem à vontade aí para mandar o superchat, a vaquinha, contribuir para a vaquinha para a Causa Operária TV, ajudar a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, né, que é o nosso canal, esse canal a serviço dos trabalhadores. Bom, na nossa pauta, na sequência, vamos falar aqui do hoje a campanha presidencial do ex-presidente Lula, né, anunciou aí, divulgou nas redes sociais um novo ato de apoio. Né? É um novo ato de apoio ao Lula, de setores que querem se apoiar no Lula. Né? É uma cena cada vez mais comum a gente ter aí setores que totalmente marginalizados, né? E setores que na política nos últimos anos estiveram aí em tudo contra os interesses dos trabalhadores, que agora procuram se amparar no prestígio do ex-presidente Lula para se levantarem do túmulo. Vocês estão vendo aí, o que aconteceu hoje foi o ato do Solidariedade, o partido presidido pelo Paulinho da Força, né, que está aí ao lado do Geraldo Alckmin, né, duas expressões muito claras dos políticos que estavam no túmulo, né, que estavam prestes a serem enterrados aí pela revolta dos trabalhadores. É bom lembrar que o Paulinho da Força apoiou o golpe, né, fez campanha com todos os direitistas mais escrotos, mais reacionários. Né, podemos destacar aqui o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que levaram aí a posse do Michel Temer, né, participou de todos os atos direitistas, de toda a campanha sórdida e criminosa contra a presidenta Dilma Rousseff, né, deu todos os votos do seu partido a favor do impeachment da presidenta, apoiou a posse, né, do presidente ilegítimo Michel Temer, apoiou aí o corte dos gastos públicos, né, aprovou a reforma. Vocês estão vendo aí o Paulinho votando feliz da vida, sorridente, no impeachment da presidenta Dilma. Apoiou também aí a eleição do Bolsonaro, né, ajudando a eleger o Bolsodória em São Paulo. Né, votou em todas as reformas, por exemplo, na reforma da Previdência. Né, o partido do Paulinho tinha 14 deputados, 13 votos foram dados a favor da reforma. Vem se reunindo aí com tudo que é direitista, que tentou aí, que ainda tentam articular aí a terceira via. Bom, é mais um cavalo de Troia dentro da campanha do Lula, mais um elemento marginal da política, em todos os sentidos que a gente possa pensar, né,
que procura se recuperar a sua posição, procura salvaguardar os seus interesses, o seu mandato, se amparando no Lula. Né? No momento em que a situação política, né, a revolta dos trabalhadores contra todo o regime golpista, podia levar aí ao enterro, né, ao soterramento político dessas figuras. A campanha do Lula vai servindo aí por força desse tipo, vai sendo usada por esses elementos para tentarem se reerguer, né, para saírem das catacumbas, né, para saírem da marginalidade política em que eles se encontravam. Né, a ampla rejeição popular, né, que eles tinham. Então, nesse sentido, não se trata de que eles estejam de fato apoiando o Lula, mas de que eles estão se apoiando no Lula, né, estão buscando se escorar, né, como verdadeiros carrapatos, né, como cavalo de Troias no interior da campanha do Lula. E nós vamos ver ao longo da campanha, né, que na medida em que o Lula seja atacado, como vai ser duramente atacado, ninguém pode ter dúvida disso, ninguém que tem o mínimo de seriedade na política, esses setores não vão estar, nunca estiveram e não vão estar. Né, quando o Lula foi preso, eles não estiveram entre aqueles que defenderam, né, a liberdade do ex-presidente, pelo contrário, comemoraram a prisão do Lula, né, estiveram sempre, em todos os momentos, contra os interesses do país, dos trabalhadores, né, e a única coisa que eles estão fazendo nesse momento é defender os seus próprios interesses. Bom, antes da gente seguir na pauta aqui, agradecer a querida Donise Meirelles pelo superchat, também ao Franklin Limeira, e chamar a atenção, chamar vocês aí a seguirem o bom exemplo dos dois, né, nesse finalzinho de noite da nossa programação aqui, e contribuírem com a Causa Operária TV. Mande aí a sua caixinha, mande aí o seu superchat, se quiser mandar a sua mensagem, mande junto também, para a gente destacar aqui a sua participação e a sua contribuição, são muito, muito, muito importantes. Bom, seguindo na nossa pauta, né, vamos destacar depois de falar dos escroques do Solidariedade, outro setor da direita que também zigue-zaguezou e ainda, vez por outra, faz menção de negociar aí com a candidatura do Lula. Nós estamos falando do PSD do Kassab. O Kassab deu a declaração de que o Ciro é a única terceira via e que a aliança não é impossível, mas é difícil, se referindo aí ao candidato do PDT. Bom, nas palavras do Kassab, eu continuo torcendo para termos uma terceira via. E o Ciro seria uma extraordinária terceira via. Ele é muito bem preparado, tem experiência, saberá fazer um bom governo, conhece economia, conhece gestão, tem energia, tem boa saúde, tem todas as condições para ser um bom presidente da República, disse o Kassab em entrevista à Rádio Bandeirantes. De acordo com o dirigente do PSD, é necessário acompanhar o desempenho de Ciro na pesquisa para entender a viabilidade da sua candidatura. A pergunta é, disse o Kassab, será que essa terceira via, que eu acho que é o Ciro, consegue até o início de junho ter pelo menos 10% nas pesquisas espontâneas? Se tiver 10% na espontânea, vai ter uns 15% na pesquisa estimulada. Né? Bom, a declaração do Kassab é importante para mostrar, né, que muita gente tenta confundir as coisas. E quando as pesquisas e uma série de negociações desses verdadeiros abutres que se acercam da candidatura do Lula vão indicando, né, vão mantendo aí a liderança do Lula nas pesquisas, de que a eleição já estaria ganha, já estaria garantida. Né? Longe disso, a direita continua tramando, né? Tramando inclusive com seus despistes, porque a gente vê a declaração do Kassab, vê declarações de outros chefes das máfias políticas da direita, e não está bem claro ainda, né, qual é a verdadeira alternativa que esses e outros abutres, né, um abutre como o próprio Ciro Abutre Gomes, vão lançar, digamos assim, como a sua cartada principal. Né? Mas uma coisa que
a esquerda procura desconsiderar, muitos setores da esquerda, é que eles estão negociando. Né? Eles estão negociando estão tramando contra o povo brasileiro. As investidas contra o Bolsonaro mostram que ainda, pelo menos por enquanto, não há um acordo, né, em torno da candidatura do Bolsonaro, como eles foram forçados a fazer aí, na reta final da campanha de 2018, apoiar Bolsonaro para derrotar a candidatura reserva do PT, do Fernando Haddad, né? E também fica evidente de que é óbvio, né, diante da situação de agravamento da crise no Brasil e no mundo, que, diferentemente de 2002, né, a maior parcela da burguesia golpista, que armou para derrubar o PT, para impedir que o Lula voltasse ao governo em 2018, não tem em Lula o seu candidato preferencial. Então, é óbvio, a gente nunca sabe quando o que eles estão falando é um despiste, né? O cara aponta para um lado, sinaliza para um lado, mas depois acaba entrando para o outro, né? Como aquele motorista chato que está na nossa frente muitas vezes quando a gente está dirigindo na cidade, né? Mas é óbvio que a burguesia está tramando, né? A trama, e que a trama possa envolver o próprio Ciro Gomes, ele está aí no mercado para isso, né? Ele está à disposição de ser usado, de servir aos interesses da burguesia, seja como o candidato, né, dessa terceira via, seja como parte dessa operação em que ele se coloca aí no mercado, mas na hora H o candidato é outro, né, envolvendo amplas articulações. A direita continua tramando, a gente não deve se confundir que, evidentemente, eles têm crises e têm disputa entre si, mas eles estão procurando, né, com dificuldades, com certeza, mas impor aí, estabelecer aí uma alternativa que, com certeza, não será o apoio à candidatura do Lula. Né? Basta a gente comparar a situação, se a gente olhar o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, né? Todo o esforço da burguesia, do imperialismo mundial, para levar uma guerra, né? Envolvendo o gasto de bilhões e bilhões contra o Putin, contra o povo russo, né? O que dirá que eles estão dispostos a fazer contra Lula, contra o Brasil, para defender os seus interesses. Bom, emendando com essa notícia, então vamos destacar, né, as articulações no dia de hoje, quando se realizaram importantes reuniões golpistas. Né? A primeira dessas reuniões envolveu aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fux, Luiz Fux, e o presidente do Congresso Nacional, né? O senador mineiro Rodrigo Pacheco, do PSD, justamente do PSD do Kassab. Né? Bom, os dois se encontraram aí no momento em que há uma tentativa de colocar por um lado, né, a gente vê aí uma tentativa de colocar um certo pano quente na crise, acalmar um pouco a situação, o enfrentamento, mas, por outro lado, é um sintoma muito claro de que as articulações golpistas seguem. Porque veja que no mesmo momento que as reuniões se realizavam, no mesmo dia, o STF anunciava, através do Alexandre de Moraes, a multa de 405 mil sobre o deputado bolsonarista o Silveira. Bom, eles se reuniram na tarde de hoje, né, para tratar do que o presidente do Supremo, do STF, o Luiz Fux, chamou de anomalia graves, né, como as declarações sobre intervenção militar, fechamento do Supremo ou frustração das eleições, dizendo que isso precisa ser combatido. Né? Bom, está muito claro aí que o STF, o partido do STF, age claramente, né, como um partido que procura trabalhar pela terceira via, né, como um partido que procura atuar em crise, em combate ao bolsonarismo, né, ao mesmo tempo que procura articular com setores defensores da terceira via, como é o caso do presidente do Congresso Nacional, do PSD, do partido do Kassab, para articular, né, sabe-se lá por que vias, né, sabe-se lá por que mecanismos,
Isso nós só vamos saber na hora que as coisas forem ficando mais claras pelas iniciativas políticas desses setores golpistas, né? E o que a gente viu aí foi muita conversa, né? A tentativa de o Fux, após a reunião, procurou aí dizer o seguinte: o que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, né, possa descambar para aquilo que eu reputei como anomalias graves, né? E aí ele se referiu aí, como eu assinalei, a intervenção militar, a atos institucionais, etc, etc. Bom, eles, em nota após o encontro, o STF informou, né, que Fux e Pacheco conversaram sobre o compromisso de ambos com a harmonia entre os poderes. Veja só, piada de salão, né? Com devido respeito às regras constitucionais. O STF, o zero e viseiro em pisotear, escarrar, cuspir e tudo mais que você imaginar de degradante sobre a Constituição brasileira, né, divulga aí a nota dizendo da preocupação, né, dos homens da capa preta de garantir uma suposta normalidade democrática e harmonia entre os poderes, né? Isso você veja como é que é muito claramente um negócio golpista, né? No mesmo momento que o presidente do STF se reúne fazendo aí uma média com o presidente do Congresso, defensor da terceira via, por outro lado, né, o Alexandre de Moraes decretando a multa aí, atacando diretamente aí, mandando bloquear a conta bancária e até salários do deputado Daniel Silveira, do bolsonarista do PTB do Rio de Janeiro. Fica evidente que segue a operação, né, embora com toda essa trama. Bom, no mesmo dia de hoje, o Fux se reuniu também com com o ministro da Defesa. Né, ministro da Defesa que, antes de se encontrar com o Fux, já vamos falar do encontro dele com o Fux, ele se reuniu com o próprio Bolsonaro, né, numa reunião, acho que a gente tem imagem aí para mostrar para vocês, que contou com a presença de todos os comandantes das Forças Armadas, né? Posaram para foto e divulgaram publicamente para procurar apresentar que há uma unidade do partido militar, né, do partido golpista das Forças Armadas contra o partido golpista do STF. O que nós temos aqui, evidentemente, é que esses dois partidos, né, essas duas instituições, estão dominadas. Está aí ó, a reunião, a foto, né, oficial do encontro do Fux com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Né? Fica evidente que o que acontece é que esses dois agrupamentos, diante da crise dos partidos da burguesia, né, isso aqui é importante ter claro, né, na medida que os partidos da direita eles tiveram uma crise tão profunda que levou aí, por exemplo, o PSDB a essa divisão, a essa crise estupenda em que o ex-presidente do PSDB foi parar na chapa do Lula, né? Quando o MDB tem dificuldade de articular uma alternativa diante das eleições, os partidos, os verdadeiros grandes máquinas nesse momento da burguesia, né, quem ocupa esse papel, esse vácuo político, é o STF, como partido da terceira via, né, como partido da burguesia golpista ligada diretamente ao imperialismo, e, por outro lado, o partido militar, né, diante da crise da direita, né, funciona aí como a principal instituição em torno do apoio ao Bolsonaro, né, em torno da situação golpista na defesa do ex-presidente. É uma queda de braço entre esses setores, né? E nós vamos ver cenas dessa luta política, fracionamentos, divisões, cada vez mais tensas, numa situação cada vez mais tensa nos nas próximas semanas, nos próximos meses, né, diante da aproximação das eleições. Né? O,
Bom, na reunião com o presidente do, do presidente do STF, com o ministro da Defesa, né? A reunião foi marcada por as tradicionais formalidades, né? E em nota, o Ministério da Defesa disse que foram discutidas temas institucionais, tal como o respeito entre as instituições, né? Num comunicado também do Ministério da Defesa, foi destacado que também foi tratada a colaboração das Forças Armadas para o processo eleitoral. O ministro da Defesa reafirmou ainda o permanente estado de prontidão das Forças Armadas para o cumprimento das suas missões constitucionais. Se cuida, né? Se cuida porque as Forças Armadas se declaram de prontidão para a defesa da Constituição. E a gente já viu, né, como é que as Forças Armadas agem em defesa da suposta defesa da Constituição. O STF também divulgou nota e na nota disseram que ambos, né, o presidente do STF e o general do Bolsonaro, do Ministério da Defesa, conversaram sobre o compromisso de ambos para a harmonia entre os poderes. Quer dizer, um jogo de cena nada mostrando aí a tentativa de manter as aparências, né, enquanto o pessoal trama de fato, né, contra o povo brasileiro, contra Lula, né, e contra todo o povo brasileiro. E nós vamos ver cenas muito tristes desse capítulo. E qualquer ilusão, né, qualquer crença de que tudo está na maior normalidade, quando esses inimigos do povo que deram o golpe, que derrubaram a Dilma, que prenderam de maneira criminosa o ex-presidente Lula, né, e que fizeram o que fizeram e estão fazendo contra o povo brasileiro, deixaram morrer mais de 650 mil brasileiros em números oficiais, né, acreditar que eles estão preocupados em manter, né, o que eles chamam de funcionamento das instituições, né, entenda-se manter aí e aprofundar o golpe de Estado e a política de ataques à população, que é o que a gente vem assistindo. Bom, para a gente encaminhar para o encerramento do nosso programa, eu queria antes destacar uma notícia. Vou passar para. A gente vai encerrar com o nosso boletim sobre a Rússia, né, diretamente com o companheiro Eduardo Vasco, né, mostrando as últimas notícias direto de Moscou. Mas eu queria, antes, fazer um destaque e pedir ajuda da produção, porque as tropas russas destacaram agora à noite, né, terem capturado um general canadense, né, supostamente responsável por um biolaboratório naquele país. Esse foi um acontecimento muito marcante do dia, né, agora já divulgado no final do dia, por isso a gente queria destacar aqui, né, um dia que foi marcado por pesados bombardeios, né, noturnos às regiões, várias regiões, inclusive Kiev, pelas tropas russas, né, intensificando. Isso porque o imperialismo está intensificando aí o envio de armas, né? Veja o anúncio dos Estados Unidos de um plano de envio de 33 bilhões, né, em armas para a Ucrânia, né, da mesma maneira acontecendo em outros países. Bom, a gente não tem detalhes, nós vamos contar com certeza no nosso diário Causa Operária no dia de amanhã, mas foi anunciado pelo Ministério da Defesa russo a prisão, né, de um general canadense. Veja só, quando a gente destaca que a Rússia está em guerra, né, não é com a Ucrânia, né, a Rússia está em guerra com a OTAN, com os Estados Unidos, né, e esse general seria responsável por um biolaboratório responsável pela produção de armas, químicas, né, de armas para provocar a morte em massa. Bom, as tropas russas continuavam a sua ofensiva, né? O general canadense chama-se Trevor Cadier, né? E ele foi preso quando tentava escapar da região industrial de Mariupol. Ele é acusado de estar encarregado do biolaboratório número 1, onde supostamente 18 pessoas trabalhavam com vírus mortais, né? Então fique ligado que nós vamos
mais notícias. E acompanhe agora, para a gente fechar aqui o nosso programa. Eu queria antes agradecer aí a enorme audiência, né? A gente pegou carona aí, muito boa carona na programação, muito rica. Quem perdeu aí, né, a nossa programação de hoje, análise política com o companheiro Rui, análise internacional e o programa Arte e Revolução, você pode assistir este nosso programa também, fica tudo aqui à sua disposição, aqui na Causa Operária TV. E para fechar com chave de ouro, nós vamos encerrar o programa transmitindo o boletim exclusivo, né, da cobertura da Causa Operária TV, diretamente da Rússia, com o companheiro Eduardo Vasco. Eu agradeço aqui as saudações, a Angelina recomendando aqui um chá de hortelã. Eu vou precisar tomar uns bons chás agora à noite mesmo, para ver se a gente se recupera dessa gripe. Mas fiquem aí com o boletim com o companheiro Eduardo Vasco. Você pode continuar mandando aí o seu comentário, o seu superchat, a sua contribuição, que eu vou tomar um chazinho, né, assistindo com vocês o boletim direto da Rússia, e a gente volta amanhã diretamente daqui do nosso estúdio para falar aí dos últimos acontecimentos do dia, no resumo do dia. Boa noite, um forte abraço para vocês. Fiquem com o boletim direto da Rússia. Vamos lá, produção. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele concedeu uma entrevista à TV italiana e deu importantes declarações. Uma delas é que a Rússia não busca nenhum tipo de mudança de regime na Ucrânia, e quem busca isso daí, na verdade, são os Estados Unidos. Ele também afirmou que os Estados Unidos e o Canadá estão engajados em treinar militantes neonazistas na Ucrânia. Disse ainda Sergei Lavrov que Kiev está sabotando as negociações diplomáticas com a Rússia para o fim da operação militar especial, e também que a Rússia começou a fabricar armas hipersônicas sabendo que os Estados Unidos e seu sistema de mísseis estão direcionados diretamente a ela. Além disso, Sergei Lavrov afirmou que os Estados Unidos encerraram o diálogo com a Rússia sobre a estabilidade global, e a partir disso, agora a Rússia vai seguir por conta própria. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ela afirmou que as potências ocidentais estão instigando a Ucrânia a atacar militarmente o território russo com as próprias armas que eles fornecem a Kiev. No último sábado, a cidade de Belgorod, que fica na fronteira da Rússia com a Ucrânia, em território russo, foi bombardeada mais uma vez por mísseis vindos da Ucrânia. A equipe da Causa Operária na Rússia foi convidada pela prefeitura de Rostov a assistir à Parada da Vitória no dia 9 de maio das tribunas junto com autoridades e jornalistas estrangeiros. A parada vai contar com diversos veículos blindados, tanques e armamento pesado sendo desfilado ali pelas praças principais de Rostov do Don. Também contará com aeronaves e veículos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. No dia seguinte, a equipe da Causa Operária vai viajar para a República Popular de Lugansk, no Donbass, onde participaremos também das celebrações do aniversário do oitavo aniversário da independência da República Popular de Lugansk, no dia 11 de maio, e conversaremos com membros do governo, com militares e também com a população civil para apurarmos e denunciarmos todos os crimes cometidos pelos nazistas ucranianos na cidade de Lugansk desde 2014. Lembrando que a região de Lugansk e a região de Donetsk também continuam sob intenso bombardeio por parte das forças nazistas ucranianas, e é uma região perigosa. Ontem, no dia 2 de maio, o exército ucraniano ele realizou um novo bombardeio por 50 oportunidades em um único dia contra a República Popular de Lugansk, e como resultado
2 civis foram mortos e outros 2 ficaram feridos. Eduardo Vasco, direto das margens do Rio Dom, em Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV.